Então, vamos iniciar aqui essa tarde cinzenta de setembro, com muito entusiasmo, aqui falando hoje sobre marketing com inteligência comercial para o varejo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar ou estão trabalhando com esse tema, né, que se chama inteligência comercial. Hoje em dia, quando a gente pensa numa equipe de vendas, a gente pensa naquele vendedor tradicional ou naquele representante comercial que anda com a sua maleta cheia de coisas, de papéis, né, uma pasta com anotações. E esse é o vendedor que a gente conhece, o vendedor tradicional, né? Mas fica muito longe agora da atualidade o tema, né, se esses vendedores não acompanharem esse ritmo acelerado dessa transformação digital toda. Então, o vendedor, ele tem a essência dele para poder vender, né? Ele tem o talento e a habilidade que só ele tem de comunicação e de persuasão para vender o produto, mas ele vai ter cada vez mais dificuldades em atingir as suas vendas e em prosperar nos negócios se ele não tiver essa visão mais futurista, que na verdade eu não estou falando assim de nada de diferente do que saber mexer numa planilha, saber gerenciar os dados que ele precisa gerenciar dos clientes dele, e que são coisas muito simples, né, e que não requer, na verdade, um grande desenvolvimento de conhecimento e nem de habilidades com a informática. Existe sim uma necessidade de habilidade básica, né, e necessária, mas o importante é o que está na veia dele, que é saber vender, né? Então, nós vamos falar muito de gestão de dados. Em vários momentos a gente vai voltar a falar dessa coisa do virtual e do real, né, do ponto de venda, mas nós vamos falar aqui basicamente de procedimentos que a empresa deve ter, gerenciamento de dados, sondagem de mercado, estratégias de comunicação que vão encantar os clientes. Então, o grande desafio aqui é justamente você pensar, né, com tantas coisas que tem para fazer hoje, tantas ferramentas, tantas possibilidades, o que é prioritário na sua empresa, o que exige menos investimento, mais investimento, por onde começar, né? Para quem já está num momento mais avançado, tem outros momentos, e para quem ainda está vendo isso, né, recentemente ou pela primeira vez, ou não é familiarizado com isso, então existem passos ainda que não vou dizer nem que é um passo, né? Existe ainda um engatinhamento, né, que nem um bebê, para depois se transformar num primeiro passo. Vamos falar do e-commerce, né, que as redes sociais, o trabalho de marketing digital que as redes sociais estão ajudando hoje na questão de vendas. E, por fim, vamos falar bastante da palavrinha nova chamada Analytics, que nada mais é do que a habilidade de fazer a gestão do seu trabalho de gerenciamento de dados. E vamos falar também da inteligência artificial. Então, esses temas que nós vamos trazer aqui hoje, nós não vamos em momento algum entrar nessa parte técnica e falar de softwares, de ferramentas específicas. Nós vamos falar de uma linguagem de uma maneira muito tranquila, principalmente para as pessoas que não são da área de tecnologia. Então, o grande foco aqui é para isso. Então, você que está aí acompanhando à distância, esse é um trabalho que foi resumido bastante para as pessoas mais leigas, realmente. As pessoas que trabalham na área comercial, as pessoas que trabalham com marketing, eventos, relações humanas e muitas outras áreas, na verdade. Mexer com fórmulas, né, de Excel, da planilha de Excel, interpretar dados, gráficos, analisar dados, nem sempre é uma coisa que as pessoas têm afinidade e
facilidade para fazer. Por outro lado, para quem não tem essa afinidade, não precisa ficar desesperado, né? A gente tem uma série de oportunidades, e hoje em dia, como foi falado na parte da manhã, vídeos tutoriais de graça, né? Uma série de facilidades que hoje tem aí na internet, e que a pessoa, ela não precisa ser um expert em planilha e nada disso. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é uma coisa muito simples, muito abrangente, e que, assim, é o básico, né, que as pessoas têm que ter em mente. Então, assim, falando dessa parte aqui de gerenciamento de dados, né, algumas perguntas aqui que eu coloco para vocês pensarem. Como integrar as informações do CRM com as ações físicas da loja? Né? CRM, para quem não sabe, é o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento de relacionamento de clientes. Né? É um software que cuida desse gerenciamento de dados para a gente. Nem sempre, dependendo da estrutura que você tem, dependendo do momento que você está na sua empresa, é necessário você fazer um investimento para ter um CRM. Nem sempre. Às vezes você está num outro momento da sua história, da sua empresa, em que esse investimento não é necessário naquele momento. Né? Então, o que eu vou resumir aqui, longe assim, de dizer que são ferramentas que não são necessárias, né? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem momentos diferentes onde que você tem que nem sempre ter um investimento muito alto para ter as coisas e para as coisas começarem a funcionar. Para que serve a geração de leads, né, que a gente falou de manhã também? Essa palavrinha leads, para quem não acompanhou de manhã e para quem não é familiarizado, significa contatos. Nós queremos gerar contatos. Hoje em dia, toda essa comunicação, esse trabalho na rede social, você está sempre buscando novos contatos que vão querer fazer negócio com você. Então, existe essa estrutura por trás aí para a gente ter isso. Em que momento que eu vou ter um insight? Insight, né? Para quem também não está familiarizado com a palavra. Vou ter um insight hoje. Eu já acordei super animada e acabei tendo um insight. Hoje eu vou fazer uma estratégia na minha empresa, assim, que eu vou falar com os meus funcionários de tal jeito e que a gente vai desenvolver uma campanha de comunicação porque eu vi o concorrente fazendo tal coisa e eu identifiquei um outro caminho, então a gente vai criar essa estratégia nova. Então, ideias novas que surjam na cabeça e que a gente acaba tendo momentos muito iluminados, né, na cabeça de pensar nas estratégias, é o que a gente chama de insight. Então, quantos insights você tem por semana, por mês, né, para pensar assim, em mudanças interessantes na estratégia que você tem que ter? Aprimorar o conhecimento em planilhas. Tem pessoas, e aí, gente, não tem o certo e o errado. Tem pessoas que são muito comunicativas, vendedores, por exemplo, né? Tem muito essa característica. A pessoa que é de vendas é uma pessoa que quer sair na rua, que quer falar com pessoas, que quer sair para vender, que quer se comunicar. Ele não é uma pessoa introspectiva que fica por trás de uma tela de um computador gerenciando planilhas. Não é. Por outro lado, uma pessoa de estatística, de estudo de mercado, uma pessoa que só trabalha com planilhas, experimenta falar para ele, olha, hoje você vai ter que visitar o cliente, viu? Para você ver o que acontece. Né? A pessoa já passa mal. Então, tem a questão da natureza da pessoa. Tem pessoas que têm mais habilidades para algumas coisas, que são de âmbito de comunicação e de movimento, e tem pessoas que têm mais habilidades para atividades introspectivas. O que eu estou dizendo só é que uma pessoa, um vendedor, por exemplo, né, e que ele é muito comunicativo e o negócio dele é sair na rua e tal, ele vai ter que em algum momento encontrar esse ponto de equilíbrio dessa habilidade que ele tem, para que ele conheça também como montar as planilhas dele. Porque fica muito ruim ele não ter esse conhecimento e ter que depender de alguém para fazer isso para ele.
usar a inteligência artificial? Nós vamos falar lá no finalzinho aqui do nosso dia, bastante um pouco essa coisa para desmistificar o que é essa inteligência comercial que todo mundo está falando e que eu não sei se eu tenho, se eu não tenho, se é para ter, se é para investir, o que a gente faz com isso? Quanto devo investir em software de gestão? Nem sempre como eu falei, é o momento. Às vezes não é, às vezes é, às vezes você já tem um que não funciona muito bem, que você tem que aprimorar conhecimentos. E como organizar os dados de clientes e prospects. Então, isso é uma coisa muito importante. A empresa que não tem essa visão e não tem esse conhecimento vai ser muito difícil, né? Porque até pouco tempo atrás, muitos empresários e donos de lojas ainda gostam de usar o papel, anotar a ficha do cliente. Se você se lembra daquela época, você anotou a ficha do cliente aí ou não? A ficha, você imagina na ficha, né, aquela pastinha, aquela prancheta, né, com papel, né, que você escreve tudo, aí depois você faz o quê com aquilo? Fica no arquivo, né, aquele monte. Então isso é uma coisa muito antiga e que os mais velhos ainda têm muita dificuldade de pensar nessas coisas mais novas. Falando de dados, então, aqui a gente já vai apresentar alguns dados. Vamos falar um pouco antes da gente mergulhar nessa coisa da inteligência artificial e de analytics e tudo mais. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, também, igual a gente falou de manhã, que são informações provenientes de eventos internacionais do varejo e que a gente está trazendo aqui para conhecimento de todo mundo, né? Aqui a Pricewaterhouse falou o seguinte: o novo sentido do sucesso para o varejo e para o consumo, né? Qual foi o tema da pesquisa que eles adotaram? Então a gente está vendo aqui que o resultado, eles falaram com varejistas, né? Para ver o que mais que os varejistas tinham de interesse, ou o que eles estavam qual era a visão deles de mudanças necessárias e tal. Então, 77% aí dos dirigentes de varejo estão preocupados com mudança no comportamento e gasto dos próprios consumidores. 50% desses executivos afirmam que pretendem fazer as mudanças na forma de gerenciar a marca, marketing e comunicação para atender a demanda das expectativas dos stakeholders, que são os investidores da empresa, né? A inteligência artificial, junto com a Analytics, é a habilidade de utilizar dados e raciocínio sistemático para uma tomada de decisão mais eficiente e que possibilitou, então, que o varejo conhecesse de fato o seu consumidor. Também permitiu que os lojistas estivessem mais perto da sua clientela em forma de produtos e campanhas personalizadas. Então, a gente nunca teve na história humana tanta oportunidade de conhecer o nosso cliente ou o nosso prospect, que ainda não é um cliente, como a gente tem hoje. A gente nunca teve tanta possibilidade, né? Isso é uma coisa que realmente nós estamos aí com uma oportunidade muito grande aí para a gente poder ser mais assertivo no que a gente investe em campanha de comunicação. Mais uma palavrinha aí para o dicionário da sopa de letrinhas aí do inglês. O Deep Retail, ou o varejo inteligente, ou varejo profundo, né? Ao pé da letra seria varejo profundo, mas traduzindo aí para o português seria um varejo inteligente. Então, ser inteligente, né? Será que o seu varejo é inteligente hoje? Né? Varejo inteligente é aquele que, mais do que coletar dados, trabalha de forma eficiente com eles. Então, não basta você ter um investimento de falar assim, não, eu tenho um funcionário que todo evento de negócio, eu tenho uma menina que vai lá e ela digita tudo na planilha. Não, eu tenho uma pessoa que vai lá e coleta todos os cartões e guarda na gaveta. E depois você gostaria que você me dissesse o que é que você faz com esses dados. Se você não tem uma estratégia definida para isso, né?
Então, um dos gigantes aqui do varejo, né? O exemplo, Alibaba e Amazon, né? Traça toda a sua estratégia em cima da expansão em cima de dados. Isso, o sucesso de todo mundo que está aí no e-commerce, que está na internet, etc., é porque existe uma estrutura muito grande, muito bem formada em relação a esse tipo de coisa. Lá na sede do Google tem essa frase, Data beats opinion, que quer dizer que, né, não tem mais esse negócio do achismo, o que ele acha, que você está numa reunião, fulano, olha, eu acho que não sei o quê. Aí chega alguém com uma estatística, com dados, olha, baseado nisso daqui, é melhor a gente fazer assim, assim, assado. Então, essa pessoa que tem dados é uma pessoa que gera o quê? Credibilidade. Né? Aquele que não tem dados e vai ficar achando alguma coisa, é alguém que não vai gerar essa credibilidade. Tá? Então, novamente aqui o termo em inglês, né, já falei, se aprofunda nos detalhes de informação sobre o que você precisa saber do perfil do comportamento do seu cliente e para você direcionar suas estratégias. Né? Aqui mais uma palavrinha interessante, o ROI, Retail Operational Excellence, excelência operacional no varejo. Então, assim, tecnologia, né? Mais eficiência, otimizando processos, com redução de custos, melhorando a experiência do que nós falamos de manhã, a experiência do consumidor na loja, é o que vai gerar mais vendas. Né? Isso daqui, então, de novo, outra fonte, outras informações, né? E que depois, quando a gente junta tudo aqui nesse material, a gente sempre vê a mesma palavrinha. Impactar a experiência que o consumidor vai vivenciar na sua loja, né, para gerar mais vendas. O Eduardo Terra é um dos dirigentes lá da SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Para quem não conhece, é interessante procurar. É a tecnologia invisível, mas que transforma o negócio e dá resultado. Por isso, a excelência operacional é um ponto-chave para qualquer transformação digital. Né? Então, essa excelência operacional é um pouco do que a gente falou também anteriormente, em questão da visão do líder. Né? Se o líder da sua empresa não tiver essa cultura de se transformar junto com isso, não tiver essa visão para mudar, aí todo o resto vai ficar muito difícil. Aqui também a gente traz alguns dados também da SBVC, falando claramente aí da transformação digital, e aqui eles fizeram uma pesquisa com lojistas, varejistas, né? Então que também traz aqui alguns dados. Né? As principais áreas de investimento dos varejistas vêm sendo isso daqui, ó. CRM, tecnologia, aplicativos, omnichannel, treinamento, e-commerce, operações de marketing. Tá? Então, isso daqui é o resultado do que eles estão falando aí, que veio demais quando perguntaram lá para os varejistas, em que você está investindo mais? Né? Então, aí eles responderam isso. Aqui você vê que 71% dos entrevistados já possuem um e-commerce. Só que também, assim, também, o que eu falei de manhã, né, essa coisa do e-commerce e essa pesquisa aqui que eles fizeram, eles estão falando com um percentual do mercado que são os grandões, né, que são os grandes varejistas, as grandes lojas de departamento, e que, assim, quando a gente fala estatisticamente, a gente não está abrangendo, né, toda a população aí de varejos que a gente está falando. Que mais? A outra referência importante aqui para vocês é que, em média, 0,42% do faturamento bruto que é investido nas ações aí de marketing, transformação digital.
E, na verdade, isso também difere um pouco, isso muda um pouco quando a gente fala do tamanho da empresa, né, gente? Então, quando é uma empresa gigantesca, que nem a referência deles aqui, 0,42%, você fala, nossa, mas 0,42% é muito pouco, né? Mas para faturamentos gigantescos, isso é um número expressivo. Para empresas menores, né, normalmente assim, se calcula entre 3% a 5%, 6% do seu faturamento bruto para investir em ações de marketing. Tá? E os gigantescos, aí, os grandões, imagina só, se eles fossem investir 5% do faturamento deles, Ave Maria, é muita grana. Tá? Então, resumindo aqui, o que é isso? Né? Eles estão dando prioridade, então, para focar os investimentos nessas atividades, que é o resultado, né, da pesquisa do que eles estão falando, e a transformação digital é prioridade na empresa e faz parte do desenvolvimento dos planos estratégicos, né, que aparece lá com 54%, que é o dado mais relevante. Aqui a gente vai falar um pouquinho também de resultados de estudos, que também mostram, também foram entrevistados varejistas, só que aqui, lá nos Estados Unidos, né, o dado que eu falei agora anteriormente é do varejo aqui do Brasil, e esse aqui é um resultado também da feira lá de Nova York, que é a NRF, a feira lá do varejo, que para quem não conhece, é uma feira muito tradicional e muito importante. Então aqui eles estão falando que qual que é a prioridade, né? Os 4 atributos de maior relevância para os empresários varejistas. Maior importância, em primeiro lugar, aparece o crescimento de faturamento, em seguida, o aprimoramento da experiência do cliente, e em terceiro, melhorar os produtos e as características. E por último, aparece reduzir os custos. Claro que os números são bem similares, né? Então o peso é mais ou menos igual para todos. Mas são os atributos que aparecem aqui como importantes aí no ponto de vista dos varejistas americanos. Depois aqui a gente tem também um dado importante que traz o contraponto sobre essa coisa da tecnologia, né? Então aqui eles entrevistaram os compradores das lojas para saber assim, o que você faz dentro da loja, quando você entra na loja, o que você gosta de compartilhar informação, o que você não gosta, né? E aqui a gente pode ver um dado importante, né, que é esse contraponto, que muita gente não se sente à vontade de dar informação. Nós não gostamos de preencher pesquisa, de dar informação. Né? Quando alguém vira para você assim, mas você não quer preencher um cadastro? Aí você fala, ai não, obrigada. Né? Ninguém tem saco nesse negócio de preencher coisa, pesquisa e cadastro. Né? Então isso é um contraponto muito grande aqui que a gente está levantando, porque olha que interessante aqui, né? Quando perguntaram aqui para as pessoas, quando você está... quais as informações que você gostaria de compartilhar ou não, né? Aí as pessoas falaram assim, eu gosto de saber, né, informações sobre os meus hobbies, eu gosto de ter informação sobre descontos. Lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa de cupom, né? Você recebe o cupom, então você ganha desconto nas coisas e tal. Então, assim, apareceu aqui, né? Hobbies, eu gosto que me acerta quando... sabe que cor que eu gosto dos produtos, eu gosto de você saber da minha compra, etc., da minha localização, mas você tem aqui esses 17% que grita, né, no gráfico aqui, que são as pessoas que falaram que não querem dar informação alguma, né? E que isso é um fato, né? As pessoas elas não sentem muita vontade de dar informação. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que essa percepção desse negócio da inteligência artificial e tal, que a gente ainda não tem muito bem na cabeça como é que é, isso é uma tendência que vai acontecer cada vez mais. A gente vai perceber cada vez menos que aquela loja ou aquele estabelecimento está pedindo os nossos dados, porque ela já vai ter os nossos dados automaticamente. Porque quando você clica numa coisa na rede social e etc e tal, então tem um monte de gente acompanhando isso, né? E cada vez menos a gente vai precisar ficar respondendo pergunta, questionário, pesquisa e tudo mais.
Aqui foi perguntado, né, para os compradores, o que eles fazem dentro da loja. Ai, perdão, já é o outro. Foi perguntado para eles aqui, o que eles fazem dentro da loja. Então, esse estudo mostra que cada vez mais, com a oportunidade de comparar os preços, né, o pessoal, ele, dentro da loja, ele fica comparando o preço com o celular na mão. Né? O pessoal entra com o celular na mão dentro da loja e a coisa principal aqui é comparar o preço. Também temos muito mais oportunidade de procurar informações de produtos, ler, rever informações, procurar por cupons de desconto, checar a disponibilidade de produto, localizar a loja mais próxima, o horário de funcionamento, que antes não tinha isso. Né? Tudo isso são as transformações novas que a gente está tendo. E o que gostamos mais, o que estamos mais ouvindo dos varejistas sobre o que eles pensam do futuro? Então aqui eles falaram, né, dessa coisa de robo-buyers, né, robo-planners. Então isso tudo aqui já entra mais no termo mais técnico, né, mas são os elementos da inteligência artificial, aqui já com essa visão de gerenciamento mais saudável do negócio. Sofisticação e aprimoramento contra fraudes, que é o que apareceu ali também, pedidos falsos, evitando cada vez mais a inadimplência, automação de imagens e descrição de produtos utilizando ferramentas de realidade aumentada, virtual, entre outras. Previsão para produtos novos, algoritmos para precificação dinâmica, otimização de rota para retirada de mercadoria do armazém, implementação de chats, ou de chats, né, como a gente fala aqui no Brasil, chats inteligentes, com atendimento 24 horas, dos chamados Smarter Chatbots, e discurso preparado para produtos demandados nas lojas, reclamação e outras questões. Então isso daqui é o que apareceu de resultado na pesquisa e que os varejistas estão considerando cada vez mais. Aqui a gente está vendo que, na verdade, os consumidores eles conhecem mais o termo realidade virtual do que realidade aumentada. Poucas pessoas têm essa noção. Até estava conversando com ele aqui antes, né? Também não tinha muito essa visão do da praticidade da realidade aumentada. E então lá fora também o pessoal entende mais o que é realidade virtual e menos realidade aumentada. Aqui no Brasil está aumentando bastante o número de prestadores de serviços que trabalham com isso, mas ainda são poucos profissionais que desenvolvem, né, a coisa direitinho, com confiança e tal. Há projetos mais básicos de realidade aumentada e que começam aí a partir de R$2, R$3.000, que você consegue ter R$5.000 nessa faixa. E já uma coisa de realidade virtual, né, uma coisa que vai aí a partir dos R$25, R$30.000 de investimento, para você ter uma animaçãozinha lá de alguns minutinhos. Então a conta é cara. E é sempre assim que funciona no mercado, né? Os primeiros que ousam mais são os que pagam mais por isso. Essa é uma publicação do Serasa Experience, que é muito recente, aqui de março desse ano, e que publica também a questão aí da tendência do varejo, né? Então eles estão dizendo aqui que de 20,7 mil pontos de venda, as estatísticas, né, que eles estão vendo aqui está caindo para 5,2 mil novos estabelecimentos que vão abrir. Em contrapartida, a previsão para o comércio eletrônico é bem mais otimista. Então, é um crescimento aí projetado para 16% até o final desse ano. Então, de novo, com esses números aqui, as pessoas perguntam, nossa, mas e aí, como é que vai ficar então a loja do futuro? Vai ter ainda a loja física? Ou não vai precisar ter mais? O varejo vai acabar? A grande tendência das empresas está no investimento de um novo tipo de varejo, que engloba tecnologia, dados, inteligência artificial e os algoritmos. O novo varejo utiliza a tecnologia de dados para integrar o ambiente físico com o digital e proporcionar, então, uma boa experiência, novamente aqui, para o consumidor, desde o pré até o pós-venda, né? Então, as pessoas ainda pensam muito na hora de vender, né? A ansiedade do dono da loja, então, vamos vender. Precisa vender, né? Vira para o vendedor e fala, não precisa vender, mas
Alguns que são mais visionários, que têm a preocupação com o pré e com o pós-venda, né? E isso é natural, né? A ansiedade de vender faz com que os visionários não sejam tão visionários assim. Com essa integração, então, é necessário conhecer muito bem a jornada de consumo do cliente. E é isso que essas redes sociais, que por trás tem toda essa inteligência artificial, que depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, fazem acontecer. De acordo com o último artigo aqui da Boston Consulting Group, o Brasil é considerado um país avançado digitalmente, com um potencial enorme de crescimento, né? E apesar de apenas 3 a 5% do total das vendas do setor varejistas que está ocorrendo online, a internet ainda influencia muito mais, né? Cerca de 35% aí na realização das compras no varejo. Ou seja, as pessoas estão sim cada vez mais consultando muito mais o que elas vão comprar antes delas saírem de casa. Isso é um fato. Então, se elas estão consultando no tablet, na palma da mão, no telefone, no PC, que seja, você precisa ter essa visão e tudo aquilo que a gente falou anteriormente, o site, o blog, a rede social e tal, como que você está se apresentando para isso, né? Como que você está se estruturando para isso. Com base nesse cenário, as empresas têm como principais desafios integrar e equilibrar as comunicações online e offline. Então, quando a gente fala offline, é um montão de coisa, né, gente? Do que a gente já falou, quando a gente mostrou lá aquela matriz da comunicação, um montão de atividades que a gente tem que pensar que não é só no mundo digital, né? Que é a integração com tudo isso. Aqui a gente tem alguns exemplos do que foi citado lá na feira de Nova York, que é essa empresa Restoration Hardware e a reinvenção do ponto de venda. Então, são alguns espaços de compra lá no Canadá e nos Estados Unidos que oferecem restaurante, café, degustação de vinhos, será que tem chocolate também? Degustação de chocolates, né? E vários artigos de decoração para compra, né? A Starbucks e o valor da marca por meio do storytelling. A Starbucks criou esse espaço de 2.000 metros quadrados para ter essa experiência vivenciada pelos clientes, né? Que é o café premium, para enaltecer aí o café premium da marca, mas eles fizeram uma ambientalização para criar essa ideia da experiência. Depois a gente tem aqui um caso da Nike, que também é uma loja lá de 6 andares, né? Lá em Nova York, e os clientes eles podem digitalizar as peças. Depois a gente tem um filminho aqui para mostrar para vocês, que é bem bacana. Essa informação aqui do Serasa é recente, foi publicada esse ano. E aqui então agora eu vou passar o filminho aqui para vocês verem, que é essa ideia do que a Nike está fazendo, né? Apesar de não ser também do setor de decoração, mas é uma visão que vocês podem ter aqui para ver como é que está acontecendo a coisa. Eu acho que eu vou apagar. E aí, gente? E é muito interessante que isso não é amanhã, né? Isso é ontem. Isso já está acontecendo.
aqui a pessoa já está olhando o tamanho do tênis, as cores, né? E aí ele já projeta lá exatamente o que ele está precisando. Isso é do lado de fora, né? É uma vitrine interativa. Uma vitrine da atualidade. A pessoa saindo do que? Da loja física, o produto na mão. Você viu o sorriso dele? Ele saiu da loja? Então isso ninguém vai tirar, né? Isso não vai acabar. Isso nós consumidores, nós gostamos de ir lá e pegar o produto e ter o poder de ir lá e comprar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, né? Isso não vai substituir. Tem muita coisa que facilita, né, comprar pela internet, sem dúvida. Mas o gosto de você ir lá e trazer para casa, escolher na hora e pôr, né, vestir ou experimentar ou sentar naquele sofá, né? Então isso tudo não tem como substituir, né, o futuro, não tem como. Vamos ver esse também da Home Depot? Para quem não conhece, isso também é uma rede de material de construção, né, decoração, nos Estados Unidos. Que é o que está se falando muito da tendência, né, de check-in e check-out. Ou seja, a pessoa entra e sai da loja com tudo automatizado. Conecta o Wi-Fi, ele já baixa o aplicativo da loja, ele já tem os corredores onde ele quer o produto, tudo na palma da mão quando ele entra na loja. Aí ele compra, manda entregar, se ele vai retirar na hora, se ele vai mandar entregar depois. E aí depois ele já vai embora. Né? Então, falando um pouco aí da parte de estoque, logística, né? Então esses aplicativos e essa tecnologia toda que está chegando, o quanto vai estar transformando também essas áreas, né? E vamos ver esse outro da Amazon, que a gente vai estar falando um pouco mais aí dessa inteligência artificial através de sensores na loja. We started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store? Põe de novo, por favor. No lines, no... Para o pessoal acompanhar em português aí desde o início, por favor.
automaticamente. Vocês já No aprenderam? checkouts. No. Já aprenderam a fazer isso no YouTube para pôr? Não? Então, precisa aprender aí, ó. Mais uma dica aí, ó. Quando você for ler um material em outro idioma, olha lá, ó, clica lá em configurações, na engrenagenzinha. Aí, ó, mais uma aulinha importante aí para vocês, ó. Todo material que está em outro idioma não tem desculpa de falar, ah, mas eu não sei inglês. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We use computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Não é sem linhas, tá, gente? É sem filas. É que nem sempre ele traduz certinho, tá? É sem filas. Sem filas e sem checkout. Sem ter que ficar no caixa parado. Então, agora vocês entendem um pouquinho mais quando eu falo assim que o que é inteligência artificial e como que a gente no futuro já não vai mais ter esse negócio de ter que ficar dando dados? Obrigada. Porque é isso daqui, futuro, né? Então você imagina, você vai numa loja, no supermercado, você não precisa mais do caixa ou de alguém atendendo, né? Então assim, tudo por sensores. Então essa inteligência artificial faz parte de tudo isso, né? E aí assim, o supermercado, o estabelecimento, o ponto de venda, ele acaba o quê? Cada vez mais que a pessoa faz o check-in na loja e que, né, leva os produtos, cada vez mais ele vai atualizando esses dados automaticamente dentro das ferramentas que ele tem, né? E não mais aquele negócio de chegar para a pessoa, você não pode preencher uma pesquisa que a gente queria saber da sua opinião, blá blá blá. Não tem mais, né? E é chato. É chato preencher pesquisa. Aqui a gente fala um pouquinho, um pouco mais avançando aí nessa parte de financeira, de pagamentos, né? Que isso também é uma coisa que, apesar de que o cartão de crédito revolucionou muito isso no varejo, desde os inícios aí, o início das décadas passadas, né? Mas que hoje ainda você continua com o problema lá, né? De às vezes não dá certo, ou caiu o sinal, aí não consegue pagar, aí começa a formar aquela fila, aí todo mundo assim, pessoa incompetente, né? E aquela fila e tal, e é por causa da maquininha. Mas enfim, aqui a gente já está falando, né, de coisas mais futuristas. Muita gente, né, poucas pessoas hoje em dia ainda usam relógio de pulso, né? Poucos, né, os que gostam, porque, né, tem uma questão pessoal de usar o relógio, mas assim, as pessoas não compram mais relógio de pulso, né? É muito assim, a estatística, né, caiu muito desde que você tem o horário no seu celular, né? E aí, aqui a gente está voltando um pouco no reloginho, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar desse reloginho do futuro, e que também ele vai resolver muito essa coisa burocrática de pagamentos nas lojas e tudo mais, com essa coisa toda da inteligência artificial que a gente está falando. Aqui na Euroshop,
que é uma feira muito interessante também do varejo, né, lá na Alemanha, em Düsseldorf, e que acontece agora, 27 de agosto de 2019. É bem interessante assim, para quem trabalha com isso, visual merchandising, né, a parte de VM, né, como a gente fala, é muito forte lá. Então, aqui nesse link, depois, para quem quiser consultar e colocar para traduzir lá no Google, tem a informação da matéria completa, falando aqui, né, dessa tendência de mercado, né, que eles já estão falando dessa forma de pagamento automatizada e mais simples. Que mais? Vamos ver. Eu acho que esse link aqui, você pode abrir para a gente ver um pouquinho. Eu queria mostrar para vocês como que é um pouquinho da feira do Visual Merchandising lá da Europa, para vocês terem uma ideia. 20. Eurostar. 20. Eurostar. Welcome to Eurostar. 20th Euroshop. Start the countdown. 8. 8 dimensions. Aesthetics. Design. Function. Innovation. High tech. Digital. Effects. Emotions. Brilliance. Energy. Sustainable. Efficient. Performance. Live. Experience. Hospitality. Trend. Gourmet. Communication. Surprise. Performance. Eye catcher. Interaction. Smart. 7. 7 senses. Feel. Smell. Taste. See. Hear. Anticipate. Euroshop. 6. 6 decades. Evolution. Advance. Analog. Style. On vogue. Digital. 5. 5 days. Inspiration. Success. Talk. Listen. Learn. 4 top events. Global. Gateway to Europe. China. India. 3. The event. Every 3 years. The mag. Every day. Reports. Opinions. Interviews. Place. Be. Düsseldorf. Culture. Business. Urbanity. Lifestyle. Open-minded. Number 1. Growth. 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 Contacts. Quality. Success. Decision makers. Welcome to Euroshop 2020. The event. Então, para quem não conhecia, esse é um evento muito focado no varejo, que traz aí muita informação de tendências internacionais para quem não tem a condição de ir até lá, ou pelo menos acompanhar pela internet. Depois sempre há uma série de publicações, né, dos seminários, workshops e tudo mais. Então é bacana vocês terem a informação. O que nós já falamos aqui na parte da manhã, né, sobre o que está se voltando, né, que antigamente a gente tinha aquele atendimento mais personalizado e que hoje a gente não tem mais, e que isso agora está voltando, né, com essa força da tecnologia e da transformação toda, em que cada vez mais o atendimento é o one-to-one, é 1 a 1. Né? A gente quer isso, a gente está buscando um atendimento melhor e mais personalizado. Então essa tecnologia toda, ela vai nos levar a isso.
Agora vamos falar um pouquinho dessa parte de e-commerce. Se as redes sociais hoje, né, já estão incorporadas à vida da maioria das pessoas, é difícil você encontrar alguém hoje que fala assim, você tem Facebook, você tem Instagram, e a pessoa, ai, não tem, como que é? A maioria que você tem contato, né, no seu dia a dia hoje, que você conhece, alguém está em alguma rede social, né? Então, se nós pessoas estamos todos catalogados já em alguma rede social, para os negócios não seria diferente, né? A nossa empresa, o nosso negócio, ele tem que estar muito bem catalogado aí na internet. Para as empresas de varejo online, tornou-se quase obrigatório estar presente aí nessas plataformas, né? Cada vez mais relevantes. Ao lado de inúmeros benefícios, a integração desse comércio eletrônico com as redes sociais digitais, o chamado e-commerce, trouxe também um novo desafio para a gestão das empresas. Então, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? De ter uma equipe por trás disso, especializada em marketing digital, que possa fazer com que a empresa tenha esse desenvolvimento de estratégia. Que ela entenda muito bem quais são as redes sociais que realmente impactam e que tem a necessidade dela estar investindo ali naquele canal de comunicação. Quais são? Então, são muitas alternativas, são muitas possibilidades, mas precisa ter alguém direcionando muito bem esse trabalho e para que você veja em qual momento da sua empresa que você está e o que você tem que fazer primeiro. Então, uma das coisas aqui que a gente precisa ressaltar, o empreendedor que utilizar as redes sociais a favor do seu negócio deve procurar conhecer muito bem o perfil do cliente, né? Então, de novo, a gente volta aqui na mesma tecla, né? Dados sobre o cliente, quem ele é, qual é o perfil, né? Que rede social que ele entra mais. Essa premissa básica para a escolha dos canais adequados, né? De qual que você vai investir, isso é muito importante. O monitoramento e acompanhamento do perfil da sua empresa na internet também é fundamental. Então, para isso é importante contar com serviços dos profissionais adequados, né, e que tenham conhecimento dessas coisas. E a gente está sempre caindo nessa questão, né, de quais profissionais a gente deve escolher para trabalhar na nossa empresa. Coaching, preparo para comunicação e atendimento, as respostas rápidas, né? Não adianta você ter lá, né, a estrutura está funcionando e tal, e você não tem ninguém respondendo em forma real, você não tem um sistema automatizado para responder rapidamente para as pessoas. Então você se queima, né? As pessoas que não têm essa visão aqui do que a gente está falando, acham que é só lá pagar uma vez, alguém que pode desenvolver lá a sua página lá no Facebook. Ah, eu já paguei, pronto, agora já está lá, já fiz o que eu precisava. E não é bem assim que funciona, gente. Se não tiver constância, se não tiver alguém o tempo todo alimentando as informações e interagindo com as pessoas, o seu investimento, mesmo que seja pouco que você fez, ele não vai se justificar, né? As redes sociais, hoje em dia, elas são as grandes vitrines e dão uma oportunidade de avaliação de qualidade, preço, facilidade de compra, análise de prazo, de entrega, entre os outros detalhes aí, né? Então, ela é a grande vitrine aí do momento para a gente expor a nossa marca e os nossos produtos. Os chatbots, né? Quem que nunca conversou com máquina aqui, né? Acho que todo mundo conversa com as máquinas, né? Quando você vai lá pedir alguma informação, entrar lá no bate-papo da página não sei das quantas, imediatamente vem uma mensagem lá. Então, é claro que o fator humano ele não é tão rápido assim. Isso são robôs, né, que já têm respostas prontas, dependendo da pergunta que a pessoa faz. Ali já tem as respostas prontas, que o robô ele já responde rapidamente, né? Então, esses são os chatbots. Uso eficaz das plataformas leva a melhor desempenho nas vendas, mais publicidade e maior engajamento dos clientes a curto, médio e longo prazos. Não adianta você ter um chefe falando para você assim: então, eu já fiz um investimento lá, não sei das quantas, e cadê o resultado, né? Onde que você está me dizendo que está valendo a pena a gente investir nesse negócio? Para você ter uma ideia, uma estratégia de comunicação numa rede social, para você avaliar se o investimento que você fez foi bacana ou não, você precisa de pelo menos uns 90 dias, né?
porque você tem que rastrear e você tem que analisar uma série de coisas depois que você postou lá uma campanha, um anúncio do que você quer vender, do que você quer dizer para as pessoas. Existe um tempo para que aquilo aconteça, para que aquilo, dentro do robô da inteligência artificial, né, que existe ali, ele vai demorar um tempo para juntar esses dados e para que as pessoas também interajam com aquele assunto. Então, não existe esse negócio de você postar um negócio, lançar uma campanha, e aí o seu chefe virar depois de uma semana, ou menos ainda, e falar: e cadê o resultado? Você não está me apresentando resultados. Esse aqui é bem bacana, é um vídeo também que eu separei aqui. Que mostra a cara, né, desse novo varejo e do mundo digital, que foi desenvolvido pelo Doug Stevens, e tem 5 minutos e meio mais ou menos esse vídeo. Ele tem também um livro que ele chama de Re-Engineering Retail, né? O futuro das vendas no mundo pós-digital. Então esse cara é um cara que é bacana vocês consultarem, verem livros, né, pesquisarem sobre o que ele fala, porque ele tem essa visão de varejo muito ampla, principalmente aí atuando nessas agências com as grandes marcas lá na América do Norte, né? Walmart, Google, Home Depot, Disney, Microsoft, etc. Então é uma referência muito bacana. Vamos ver o vídeo então, de 5 minutos só. Hey there, are you a software developer that's looking to move to Canada or to Europe? Click here now to join. Retail shopping will change more in the next 10 years than it had. Momento para atenção para a legenda em português, muito importante. Quem não sabe, é uma ótima oportunidade para saber como pôr a legenda em português quando vocês forem pesquisar coisas na internet, no YouTube, né? A tradução não é ao pé da letra, nem sempre direitinho, né? Não é feita de forma 100% coerente, mas dá para entender Retail shopping will bastante. change more in the next 10 years than it has in the last 1,000 years. Everything will change. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Stores will behave more like websites, and websites more like stores. The fundamentals of what a store is, its purpose and function, is already changing. These are the 5 biggest technologies that will affect your shopping experience. Increasingly, retailers are using beacons to enhance in-store experiences while simultaneously bridging your physical and online experiences. Beacons are small, wireless devices that transmit a continuous radio signal. The signal ID is detected by smartphones that send the ID to a cloud server. The server can then push targeted content to the device. Bluetooth Low Energy, BLE, is a technology behind beacons, and it provides device location on a very micro level, down to a single store aisle, for instance. This means that if you have opted in, retailers will be able to gather data not only on your movements, but also be able to push content to your device. Say you're walking past your favourite department store and they're having a sale. With a beacon nearby, your phone could alert you to the sale. From a retailer's perspective, the data collection aspect of beacons is arguably more important than sales. They will be able to use the information to better segment customers and advertise accordingly. Stores like Macy's and Barney's have already deployed beacons. Retailers are Pode dar uma pausinha só para eu comentar? Vocês viram isso que eles falaram dos beacons, né? Beacons. Lembra bacon, né? Mas não é bacon. Quem já está pensando no bacon não tem nada a ver com bacon. Beacons. Tá? E isso daqui que vocês viram é o que a gente está chamando do futuro, né? Muito relevante em relação aí o que a gente está falando de dados, como coletar os dados das pessoas sem que as pessoas se molestem, né? Fiquem perturbadas com isso. Então, esses sensores, né, que são esses beacons, eles têm uma série de funções, né?
mas eles acabam detectando, desde que você quer ver lá, quando a gente falou de manhã, os pontos mais quentes da loja, né? Quais são, onde a pessoa passa mais, os pontos da loja onde todo mundo passa mais, onde todo mundo pede, devolve tal coisa, por qual razão. Então essas análises de comportamento do consumidor dentro da loja, né, é fantástico, porque a gente falou o tempo todo aqui da análise de comportamento fora da loja, e aqui a gente já está falando de outra coisa ainda mais adiante, que são oportunidades que você tem através da tecnologia de prestar atenção no comportamento da pessoa dentro da sua loja, né? Quais são os pontos em que a pessoa compra mais, aonde que é o ponto mais quente, ou qual produto efetivamente que as pessoas batendo o olho se interessaram mais, e assim por diante. Pode continuar. Identify us via swipe of a loyalty card at the point of sale. They want to identify us as soon as we enter the store. The iPhone X has helped to normalise facial recognition, and using this technology, retailers aim to provide a customised experience. The technology, which uses over 16,000 reference points on your face, was originally designed to support security at events at international airports. By using facial recognition systems, retail staff will know what type of product you buy and what your average spend is, so they can give more love to higher spenders. They'll be able to use software that reads emotion to identify when you are frustrated and notify staff to respond. Of course, the staff that do respond may not be your typical human employees. Meet your new robot shopping assistant. Hello, I am Oshbot. What are you looking for today? Robot assistant technology already exists and can greet you in multiple languages. They have built-in 3D scanners with image recognition software to identify items and navigate the store to guide you to the product. If you have an out-of-the-box question that is beyond the robot, they can start a video conference with a human. The robots are not limited to customer interaction and will also move into the supply chain with robots that check stock, find pricing errors and items that have been misplaced. These robots are intelligent enough to navigate existing stores and move around customers. The data these robots gather is compiled and analysed to provide improvement recommendations. Traditional mirrors are out and smart displays are in. Using artificial intelligence, virtual reality and gesture recognition technology, the mirrors can superimpose clothing over your on-screen image. In effect, the mirror becomes a virtual changing room where you can create complete outfits without ever getting undressed. This technology allows you to see all items, even items that are not in stock, and try on dozens of different combinations. To see what the same item would look like in a different colour, just swipe your hand. You can even share your virtual picture on social media, so your friends can give you advice before you buy that new jacket. Oak Labs has a similar product for fitting rooms. When you walk into a fitting room, the mirror comes alive with all the items you have using RFID. You can request other sizes, cuts and colours with the display, and an alert is sent to sales staff to deliver the product to you. Using big data, the sales staff can also bring in additional products that other customers typically buy with those items. Essentially, it brings the ease of online shopping into the tangible world of retail. Retail stores can use this technology not just to measure average time in the fitting room, but also which items have the highest conversion rate. After robot support and interactive displays comes the payment process. Self-service checkouts have existed for over a decade. Paying with your phone or watch is newer, but we will see the rise and fall of this technology. The future of payments is you walking out of the store with your items automatically being scanned and the total being charged to your account. Amazon already has shops that identify you as you enter and automatically charge you as you leave. No need to scan any items. Payment in the future will have no queues, no checkouts, and no hassles. Hi everybody, Alex here. Coming to you from Singapore Airport as I wait to catch my midnight flight home. I really hope you enjoyed the video. Learning about technology and how it's shaping the future is something I really enjoy doing. If you want to support my channel, then you can get engaged by leaving a comment, give me a thumbs up, subscribing, sharing, just engage with the channel. Thanks. É isso aí.
Vocês viram lá tudo que a tecnologia pode estar trazendo para a gente dentro da loja, não só para a questão visual de produto, mas o robozinho lá, né, acompanhando a pessoa, né, mesmo assim tem um fator humano, né, vocês puderam ver lá uma pessoa que aparece na tela do robozinho, né, então isso é uma coisa assim que é o agora, né, a gente vendo essas coisas, bom, isso aqui vai vir para o Brasil em algum momento aí, né, mas já está acontecendo. Essa concepção de beacon, né, também, depois vocês podem estar olhando um pouco mais para entender como é que funciona essa parte de sensores e tal, que a gente mostrou já. E tem esse vídeo aqui também que eu deixei aqui, que é um pouco mais aqui falando sobre o gerenciamento de inventário para os pequenos negócios. Então tem, eu acho que esse daqui que é um varejista que dá um depoimento aqui. E depois vocês podem estar olhando. Bom, agora nós vamos entrar na parte um pouco mais detalhada aí de dados, que é a parte de gerenciamento de dados. Então agora que nós vamos falar com mais ênfase aqui dessa história de analytics, né, gerenciamento de dados e inteligência artificial, como é que impacta isso aí no comércio, né, no dia a dia aí das pessoas. E aí eu já vou perguntar aqui para vocês, né, vocês estão trabalhando com isso, eu tenho ideia de como que trabalha com isso e tal. Quem tem medo de planilha? Né? Quem tem medo de planilha? Se eu botar uma planilha na sua frente de Excel, fala assim, ó, começa aí a digitar os dados do cliente. Você vira e fala assim, ah, só um minuto que eu já venho, vou comprar o cigarro e já volto, né? Ou você vira e fala, não, pode deixar daqui que eu digito tudo. Né? Então isso é uma coisa que eu estou brincando, mas é importante, porque é aquilo que eu falei anteriormente, você não tem que ser uma pessoa, um as, né? Um profissional completo nessa questão de planilha. Mas você, se você vai contratar alguém para fazer o que você precisa, você tem que ter um mínimo de noção com o que você tem que pedir para a pessoa fazer. Então é importante você ter uma ideia básica, né, de como funcionam as planilhas, se você ainda não tem um sistema de gestão de software, né, de uma coisa mais parruda, uma coisa mais desenvolvida, que requer mais investimento de ferramentas, então você começa aqui com planilhinha de Excel, né, ou de Access, que é uma coisa muito antiga. Eu me lembro quando eu era jovem, né, se falava de Access. É ou não é, William? William que sabe, trabalhou com Access, né? A cara dele. Mandaram o William fazer um curso de Access e que ele nunca usou sequer um dia da vida dele para absolutamente nada. É ou não é, William? É isso. Então, gente, precisa ver muito bem quais ferramentas, né, são mais adequadas. De novo, cada empresa tem um momento específico para utilizar ou uma ferramenta Y ou X, mas o que eu quero dizer aqui de forma abrangente e simples, que qualquer um de nós pode começar a fazer, é trabalhar com Microsoft Excel ou outros similares, não necessariamente da Microsoft, né, e que pode ser uma alternativa bacana. O que é muito curioso em relação a essa coisa de informática e saber digitar e tal, é que na minha época a pessoa tinha que fazer curso de datilografia, né? Quando eu era criança, minha mãe era um as na datilografia, era uma secretária, né? E ela, a ferramenta de trabalho dela era uma máquina de datilografia, né? E hoje em dia, o jovem, ele fica lá catando milho, né? Você já sabe essa expressão, catando milho? Eu não sei se o jovem entende o que é a expressão quando você fala, meu querido, você está aí catando milho no computador, né? Não consegue digitar direito. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa geração nova que tem hoje de jovens, eles não têm esse preparo, né, que os mais velhos aí da faixa entre 40 e 50 anos tiveram
o aprendizado básico de quando começou a surgir, né, aqui no Brasil, os softwares, né, do pacote Office e essa coisa toda. Então, assim, os jovens de hoje, eles têm uma velocidade muito maior para aprender as coisas e para mexer no joguinho. Mas na hora que você precisa contratar um jovem na sua empresa, e o jovem precisa ter conhecimento de Excel, meu amigo, você está na roça. Está a pé. Está a pé. Eu falo para vocês que quem tiver uma habilidade, né? Isso é muito sério, muito importante. Quem tiver uma habilidade básica para mexer na planilha, tem uma oportunidade infinita de empregos que estão demandando pessoas que precisam fazer essa tarefa. E que, na verdade, é uma tarefa bem simples, né? Quando você se acostuma com a planilha, com fórmulas, com vários comandos que um simples Excel tem, né? Você vê que a possibilidade aí é infinita de conseguir as coisas. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que investir em ferramentas de software, de gestão, de CRM, eu não estou falando isso. Eu estou falando que para quem está começando, para quem não tem essa possibilidade de investimentos, a informação está aí e ela é muito simples de mexer. Então, qualquer um pode começar a fuçar num tutorial de YouTube, no YouTube, para aprender a mexer no Excel. É uma coisa bem simples. Antes de entrar no assunto de gerenciamento de dados mais profundo e de inteligência artificial, vamos falar aqui dessa palavrinha Analytics. Traduzido do inglês, Analytics é a descoberta, interpretação e comunicação de padrões significativos em dados e o processo de aplicar esses padrões na tomada de decisão efetiva. Em outras palavras, a análise pode ser entendida como o tecido cognitivo entre os dados e a tomada de decisão efetiva dentro de uma organização. Essa é a tradução básica do que é o Analytics, aqui para vocês terem essa ideia. Então, ele é a conexão entre, desde o momento em que você descobre uma informação, interpreta e depois você transforma isso na comunicação. Né? São padrões significativos em dados para a tomada de decisão e direcionamento das estratégias. Então, se você não tem essa noção do que fazer com os dados e como você monta esses dados, e aí é o que a gente falou, né, de tudo isso que a gente já conversou desde a hora da manhã. O que a gente faz com os dados para que eu possa atingir a comunicação de forma assertiva para os meus clientes, para os meus leads e para os meus prospects? Então, sem isso, fica muito difícil. O que a gente precisa saber? A gente precisa ter assertividade, né? Público-alvo. Então, se a gente está falando de uma loja aqui do varejo, né? É uma loja o quê? É uma loja que vende antiguidades, é uma loja que vende artigos modernos, é uma loja focada na linha infantil, é uma loja focada em retrô, em moda contemporânea, em o quê exatamente? Então, o que você é na sua essência, né, como empresa, como produto, como imagem de marca, e qual é esse perfil desse público-alvo que você vai atingir. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Primeiro passo, quem é o público-alvo que nós queremos conversar? Quais são os dados básicos que a gente vai começar a montar no nosso gerenciamento de dados, de análise, e que a gente vai precisar ter de informação para começar a interagir com essas pessoas. Então, se você não tem claramente o foco da estratégia da sua loja, né, então tudo isso daqui vira um bicho de 7 cabeças. Né? Se você não sabe, é o consumidor que vem aqui, é criança, é idoso, é todo mundo, eu tenho de tudo, eu tenho desde linha infantil. Ok, você tem uma abrangência maior do público-alvo, mas mesmo assim, me descreva qual é
o perfil do público-alvo que tem que entrar na sua loja. Né? Então tem que pensar nisso. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Então, para você montar qualquer estratégia, qualquer planilha, qualquer campanha, se você não tem isso definido na cabeça, fica muito difícil. Né? Então você tem, quando você começa a trabalhar com dados, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, o que são os dados customizados e os dados básicos. Os dados básicos que vêm no cartão de visita, nome, telefone, endereço, website ou perfil na rede social, né? Isso aqui são os dados básicos, o que vem no cartão de visita, né? Nome da empresa, e-mail, tá? Então, isso assim, quando você vai montar uma planilha de dados com o perfil de alguém, o básico, né? Para você poder se comunicar com alguém, se você não tiver o e-mail, não tiver o telefone, não tiver o WhatsApp, não dá nem para fazer o grupo, né? Se não tiver o WhatsApp. Mas, enfim, né? Se você não tiver os dados básicos, não dá nem para começar a brincadeira. Aí depois a gente fala aqui de dados customizados. Dados customizados já entra num funil que vai de encontro com o que é o perfil do público-alvo. Então, o que é exatamente que eu preciso saber desse cliente, né? A mais do que os dados básicos, e que vão ser informações relevantes para as minhas tomadas de decisão, para o meu negócio, para eu fazer uma campanha, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Segmento de produto de interesse, comportamento de compra, frequência de compra, nível de gasto do mês, desejo de compra de um determinado segmento de produto. Enfim, tem uma série de informações aqui que a gente pode acrescentar, volume de compra mensal que a pessoa tem, anual. Aí são infinitas possibilidades, mas que são dados customizados que a gente tem que determinar na estratégia, antes de começar qualquer coisa, quais são os dados que a gente tem que saber dos clientes. Para que quando você comece a estratégia, você depois não pare no meio do caminho, faltou, mas eu precisava saber também se o cliente compra no exterior, por exemplo. Agora eu tenho que voltar tudo e perguntar tudo de novo para as pessoas. Então, né, quando a gente começa a fazer o setup do projeto, ou seja, começar a formatar esse projeto, a gente já precisa ter em mente todas as informações aí que a gente vai estar trabalhando com elas. Aí depois a gente tem aqui um item falando de junção de dados, né? Então as empresas têm lá, tem um funcionário que já tem não sei quanto tempo de empresa, daí ele visitou feiras de negócios, ele encontrou muita gente, não sei o quê, e ele foi acumulando na gaveta, aquela primeira gaveta, né, da mesa dele, uma caixa cheia de cartões de visitas, que estão lá há muito tempo. Aí a outra pessoa trabalhou em outro lugar, trouxe uma lista de Excel de pessoas que talvez tenham esse perfil adequado, blá blá blá. Aí depois o seu chefe visitou lá não sei que país e trouxe um montão de catálogos que tem lá uma série de empresas que podem ser interessantes, etc. E tal. Então, quando a gente fala de junção de dados, realmente assim, é o nome, né? A gente junta um monte de informações do histórico da empresa, de contatos que você já tinha, ou de alguém que já se relacionou, né? Mas que não está organizado isso em lugar algum. Cada pessoa da empresa tem um pedacinho de informação, mas ninguém tem um sistema único, né, e atualizado com as informações dos clientes. Então, precisa começar, quando você vai lá montar a sua planilha de Excel ou a sua planilha de dados, identificar muito bem isso, e aí você pensar assim, eu vou começar do zero, né, eu abri uma loja hoje e vou querer que o meu público-alvo seja mães que vão ter bebês, né, porque a minha linha de decoração é totalmente infantil. Então eu vou ter lá, eu vou começar a ter uma base de dados do zero, porque eu nunca frequentei lugar nenhum, não tenho cartão de ninguém, etc e tal. Então eu vou começar a achar as pessoas nas redes sociais, vou começar a fazer pesquisas de várias maneiras, né? E vou começar a montar uma base de dados do zero, sem a junção de dados de ninguém.
Então isso também é possível, né? Então você começa a montar a sua base de dados sem interferência de ninguém. Isso também pode acontecer. Aí depois que você montou a planilha, né? Aí você digitou tudo, você pagou alguém para digitar, você falou assim, bom, agora eu vou ter então a minha base de dados organizada, para eu começar as minhas estratégias, para eu contratar a minha equipe de marketing digital, para começar minhas campanhas, etc. Então, aí vem essas perguntas, né? O que fazer então com essa planilha depois, né? Você já percebeu o que acontece na maioria dos eventos, quando você visita o evento, a pessoa, posso escanear a sua credencial? Você pode me dar o seu cartão? E aí depois você recebe o quê? Não, depois que termina o evento, o que eles fazem? Nada. A maioria das pessoas, das empresas, não fazem nada, porque não tem tempo. Não tem tempo, né? Então tem essa coisa de coletar dados o tempo todo, e depois o cara não sabe o que fazer com os dados, né? Então eu estou falando dessa forma porque é impactante, é muito surpreendente isso, gente, né? Nós consumidores não temos saco para preencher nada, para preencher pesquisa, para dar dados nenhum da gente. Quando a gente dá, a pessoa depois não sabe o que fazer, né? Ou então, assim, você recebe uma mala direta, né? Você já tem filho grande, não vai ter filho nunca mais, e você recebe uma mala direta de como ter o bebê, né? E ter um quarto de bebês e tal. Então, isso está cheio. Isso é o erro mais comum que tem das empresas. É pedir a informação do cliente e depois não saber o que fazer com ela. Né? Isso é um erro muito comum. E aí tem a questão de se sentir invadido também, né? Que a gente falou um pouquinho sobre essa coisa da privacidade e que ninguém gosta de dar dados, etc e tal. E as pessoas se sentem muito invadidas. Quando alguém pergunta isso, aquilo, quando você está numa loja, você pode preencher aqui tal coisa, né? As pessoas não se sentem à vontade com isso. Então aqui, nós estamos falando aqui, de uma forma bem resumida, né? Como fazer esse planejamento e organização de dados, né? Então, primeira coisa, determinar a estratégia comercial e o foco da empresa. Se você ainda não tem isso muito bem determinado, você tem que ter. Aonde que você está e aonde que você quer chegar? Qual é o seu foco, né? Daqui 5 anos, pelo menos, como que a empresa tem que estar? O que você está fazendo hoje que daqui 5 anos vai estar a mesma coisa? Vai estar o quê? Então, pelo menos um planejamento de 5 anos, a sua empresa tem que ter. O setup da equipe, né? A formatação inicial da equipe profissional para trabalhar com dados, estabelecer os dados que vão compor aí as suas análises, que a gente falou aqui na etapa anterior, do slide anterior. Então, a equipe ela tem que ter essa noção de dados customizados, dados básicos, quais ferramentas ou softwares a equipe vai sugerir para usar, né? Tudo que a gente falou aqui anteriormente. Elaborar, desenvolver, executar e gerenciar o plano de comunicação. Porque logo que você tiver isso muito claro na cabeça, aquela matriz que a gente falou da comunicação, né? Todo mundo muito bem alinhado com tudo aquilo, né? Gestão, RH, pessoas, logística, omnichannel, tudo ao mesmo tempo, aí sim você vai estar nessa condição de começar a fazer uma campanha de comunicação assertiva. Assertiva, né? E quando eu falo assertiva, significa assim, é um monte de gente que começa a gastar de forma inadequada, para no meio do caminho e reclama que não deu certo. Né? Então aqui precisa ter essa visão para começar a estratégia, o plano de comunicação com assertividade. Identificar na elaboração do plano de comunicação quais as atividades digitais e offline. Então, offline a gente chama de material impresso, eventos, né? Tudo aquilo que não é dentro do mundo digital, dentro do marketing, da comunicação, se usa esse termo offline. Então, quais são essas atividades que vão fazer parte do investimento? Então, não pode, gente, vocês não podem ficar brigando com o seu financeiro, de virar e falar assim, e agora surgiu um sei lá o que para fazer no meio do ano, um evento muito importante e tal. O financeiro ele tem uma visão assim, ó. Ele não entende que tem que gastar o dinheiro.
E não é assim que funciona, gente. A empresa, ela tem que ter um planejamento de verba desde o início do ano. Né? Então, se você trabalha no marketing ou na comunicação, e na empresa que você trabalha, quando você vira para o seu líder e fala assim, quanto de verba, senhor, nós vamos poder gastar no ano? E ele vira e fala para você assim, não tem verba de marketing. A gente vai vendo aí conforme precisa. Ou o que sobrar, a gente vê onde é que encaixa. Né? Não pode ser assim, gente. Tá? Porque se é uma empresa, né, que é um dirigente, que é visionário, ele entende já tudo que tem que ser feito. Ele já entendeu que não tem como ficar fora da era digital. Ele entendeu que tem que ter um investimento em equipe, em estrutura, em atividades de comunicação. E ele ainda vira para você e fala, não sabe quanto que vai gastar? Não tem como. Não tem como ser feliz. Né? Então, a parte financeira da empresa, o investimento anual, tem que ser muito bem planejado antes de tudo. Né? Quantos por cento do faturamento bruto da empresa que o seu líder vai separar ali para poder gastar no ano com essas atividades? E aí você tem que desenvolver uma planilha financeira de todas as atividades de marketing e comunicação e quanto você vai investir e quando, em qual mês. Porque ele tem que ter um fluxo de caixa adequado. Você não pode virar e falar assim, eu vou gastar 500 mil reais no ano, né? E desses 500 mil reais aqui a gente vê depois em que mês que vai 100 mil, 50 mil, 20 mil, 5 mil, né? Não funciona assim. Você tem que ter uma previsão de gastos com antecedência para que o seu financeiro da empresa também tenha as ferramentas financeiras dele de como que ele tem que conduzir o dinheiro da empresa. O que não pode é ficar nesse achismo. Né? Vamos ver, quando der encaixa o negócio, quando não der, não tinha verba planejada. Medir os resultados de cada ação de comunicação investida e corrigir as estratégias e atividades de acordo com o necessário. Né? Isso é bastante importante. Você não vai conseguir começar na sorte uma campanha, uma estratégia 100% assertiva. Né? Então, assim, quando eu falei, para vocês imaginarem um pouco essa coisa do marketing digital, né? Vamos supor que você escolha lá o Facebook e o LinkedIn para fazer uma campanha, né? E você vai soltar lá a comunicação, os posts e tal, e você monta lá o conteúdo, né? O anúncio, alguém vai lá, faz os filtros, né? Perfil tal, idade tal, região tal, que eu quero atingir com aquele post. Investimento tanto, e a pessoa vai lá e manda e posta a campanha. Só depois de um determinado tempo é que você vai começar a ver esses resultados. De quem clicou, do que clicaram mais, qual é a imagem que causou mais impacto, qual é a frase de impacto que você colocou no conteúdo que chamou mais atenção e quais que não chamaram atenção, que ninguém curtiu, ninguém viu, ninguém visualizou. Então aqui você vai corrigindo as rotas e as estratégias do que você tem que arrumar para impactar de uma maneira melhor. Tá? Muito bem. Então agora vamos falar aqui para finalizar essa parte de inteligência artificial. Então até aqui, essa ideia de gerenciamento de dados, eu gostaria de que vocês tivessem essa visão de forma simples de como começar, né, para quem não tem esses softwares de gestão e não tem como fazer investimentos nesse momento. Tá bom? Então agora a gente vai entrar aqui nessa parte de inteligência artificial, que muita gente, quando fala o nome, né, a inteligência artificial, pensa no robô humano, né, acha que é só isso. Então, no varejo, a inteligência artificial ela possibilita um entendimento automatizado e estreita relação do varejista com o cliente. Isso é inevitável. Proporciona a experiência de compra ainda mais marcante para o consumidor e impulsiona as vendas. Tudo isso que vocês viram aqui nas apresentações, nos vídeos, tudo que a gente falou de
sensores, de análises de dados, do que acontece nas redes sociais, de como que tem gente observando onde que você clica, tudo isso está por trás essa inteligência artificial. Então, só para vocês terem a noção de alguns dados aqui, isso aqui eu não vou falar com muito detalhe, mas resumindo, é que as áreas de TI e de comunicações aí, elas estão em na altíssima ascensão, né? E por causa justamente dessa transformação digital toda, os investimentos nessa área são cada vez maiores globalmente, né? E realmente assim, cada vez mais e mais. Sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar as tarefas podem se aprimorar interativamente com base nas informações que coletam. Então, os robôs, eles aprendem, igual o ser humano. Toda essa inteligência artificial que é criada, existe um treino, existe toda uma sistemática que o robô, ele é treinado para isso. Então, quando você digita lá no Google, São Paulo, existe toda já uma sistemática de se ele vai entender que é o São Paulo a cidade, o São Paulo santo, o São Paulo time de futebol. Tá? Então, estou dando só um exemplo, né? O canto do cantor, o canto da casa. Né? Essas coisas todas, a inteligência artificial ela já é treinada para identificar quando você está falando do São Paulo santo e quando que você fala do São Paulo cidade. É a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Uma capacidade do sistema de interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através da adaptação flexível. A ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Né? Então, um pouco do que a gente estava falando aí é que essa inovação toda tecnológica, ela veio muito para que todas as atividades que nós humanos gostaríamos de ter mais tempo para fazer, que a gente tenha mais tempo. Né? Então, de novo, a gente vai ter só que saber lidar muito bem com essa coisa da máquina, para a máquina não dominar o humano, né? Igual vocês já viram em vários filmes aí, né? Acontecendo que o robô domina o mundo, né? Etc e tal. Então a gente, claro, né? Os profissionais que lidam com isso estão cada vez mais atentos a isso, né? Mas a tecnologia ela está aí para nos ajudar. Nós humanos, nós não conseguimos guardar tanta informação como a máquina consegue. Né? Os chamados de dados não estruturados, né, isso aqui é um material da IBM que está muito, mas muito avançado nessa questão de inteligência artificial. Tudo que vocês quiserem pesquisar sobre isso, podem seguir a IBM, né, porque eles estão muito à frente. Eles têm um robô chamado Watson, né, e que são experimentos aí que eles estão fazendo mundialmente, e eles falam sobre essas informações aqui. Os dados chamados não estruturados, gerados por nós mesmos, que são fotos, posts, né, vídeos, essas coisas todas que a gente publica aí na internet, são diferentes dos dados estruturados, como planilhas financeiras, registros de clientes, CPF. Então, dentro da web, né, eles têm essa divisão do dado estruturado e do dado não estruturado. Né? E os dados não estruturados estão nesse oceano de informações e que somente os algoritmos e sistemas inteligentes conseguem, ou então um humano teria que gastar muito tempo para pesquisar e analisar sozinho. Um termo, por exemplo, o canto da casa, né, que eu falei já, futebol, então eles têm toda essa sistemática para conseguir identificar. Né? E o que eles chamam de Big Data, né, que aí são softwares, né, hardwares, né, gigantescos para poder processar dados, né, de volume exponencial. Então aqui,
O robô, ele entra nessa questão de aprendizado, treino, repetição, e aí é assim que a inteligência artificial acontece lá do outro lado. Então, se você é um usuário, vou trocando aqui em miúdos, né? Se você é um usuário, sei lá, a Miriam que adora ir na loja, fala aí, Mega Master Chique, e ela vai lá toda semana comprar um sapato novo, né? Então ela vai lá e já clica no aplicativo, no sapato que ela quer comprar e tal. Então toda vez que nós consumidores, né, estamos clicando em alguma coisa, então o robô ele vai aprendendo, né? Se você clicou lá uma vez por mês, uma vez por semana, naquela mesma situação, ele vai traqueando, ele vai seguindo os seus passos, né? Então, hoje em dia, vocês precisam tomar muito cuidado com as coisas, porque não é como antigamente, né, que a gente tinha mais privacidade de conversar, de falar coisas que o outro não pode ouvir, né? Isso hoje em dia caiu por terra, né? Nós estamos falando aqui, tem um microfone, aqui no celular de vocês tem um microfone, que alguém está ouvindo tudo ao mesmo tempo, gente. O tempo todo. Tá? Então, às vezes você fala assim, ué, eu pensei em comprar flores. Aí no dia seguinte aparece lá um anúncio de flores para você comprar. Aí você fala, não, mas é muita coincidência, né? E a gente, como eu falei, a gente não está acostumado com isso. A gente não foi treinado, a gente não foi capacitado para entender como é que funciona tudo isso. Né? Então a gente está meio assim, mas por que aparece isso? Por que aparece tanta propaganda? Né? E aí que eu estava falando no início da manhã lá do idoso. O idoso não tem essa noção, ele vai clicando. Né? Minha mãe, que é uma senhora de quase 80 anos, escuta, meu telefone travou. Porcaria esse telefone, um lixo. Né? Por quê? Porque toda hora clica no lugar errado, vem propaganda, aí aparece um monte de oferta, não está entendendo aonde está clicando. Né? Então isso tudo é a confusão aí que acontece aí na cabeça das pessoas. Aqui a inteligência artificial ela se manifesta de várias formas. Né? No atendimento rápido e eficaz, que a gente falou lá dos chatbots, é totalmente dirigido pela inteligência artificial. Análise de marketing das campanhas que a gente falou, de marketing digital, é totalmente gerenciado por inteligência artificial. O Big Data, que é a análise de dados de altíssimo volume, que a gente falou. O e-commerce, o sistema financeiro, a automação em produtos, né, que evita erros, corrige os processos mais rapidamente. Tudo isso está envolvido aqui com essa coisa da inteligência artificial. E aí muita gente fala assim, né? Puxa, então agora, né, o Brasil já está num índice altíssimo de desemprego, então agora automatizando tudo, o emprego vai piorar muito mais. Né? Melhor não entrar nesse negócio de tecnologia, porque isso aí vai dar problema. E não é bem assim. Né? Os empregos eles serão eliminados, mas eles também serão substituídos. Muitos novos postos de trabalho vão surgir por causa dessa nova situação, dessa nova demanda. Então, volto a dizer, nós que não fomos treinados a saber como estudar as coisas na internet, não tivemos isso na escola, ninguém nos ensinou, né? Então nós temos que começar a aprender sozinhos. Porque se você não tiver conhecimento, informação sobre tudo isso, você vai ser uma pessoa cada vez mais obsoleta no mercado. Expandir o conhecimento e habilidades de outras áreas, estudar sempre e acompanhar as inovações. Quem não fizer isso, fica para trás. Aqui tem uma série de consultas e referências aqui para vocês fazerem depois. Muitos desses materiais aqui a gente já falou aqui. Tendências de mercado, então, sobre o comportamento do consumidor, através desse estudo da NRF, né, da feira, a parte do Serasa Experience, da SBVC, estudo sobre o e-commerce, analytics, e também o material, esse vídeo da IBM, ele tem mais ou menos uns 30 minutos, é uma entrevista, e é bem bacana para vocês terem essa visão do que eu falei aqui. Então,
nada prosperará sem o fator humano, de qualidade e habilidade profissional adequadamente preparados para a era da transformação digital. Os investimentos em recursos humanos, cursos e treinamentos nunca estiveram com tanta importância na história humana. Constante aprendizado e reciclagem é fundamental, tá? Então, a máquina é a era digital, é o analytics, é o gerenciamento de dados, é a inteligência artificial, mas não vai nada, absolutamente nada, funcionar sem a questão humana, sem o fator humano, né? E humanos o quê? Humanos treinados, humanos preparados, humanos saudáveis, com condição de trabalhar. Porque se não tiver condição, se não tiver saúde, vai ser muito difícil, né? Você exigir que a pessoa esteja bem, esteja com saúde, esteja pronta para trabalhar. Se a pessoa está com arritmia, se a pessoa está com diabetes, se a pessoa está... E hoje em dia é muito difícil, né? Pessoas de faixa etária aí, acima de 40, 50 anos, você conhecer alguém que não tenha ou um diabetes, ou um problema de câncer, ou um problema de doença crônica, e etc. Então, isso daqui é muito importante, a reflexão que fica para os líderes e dirigentes do varejo, de todas as empresas, independentemente se é comércio ou indústria, que não há um futuro com toda essa tecnologia sem as pessoas preparadas e saudáveis para tocar o trabalho para frente. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. E quem está aí acompanhando pela internet, se quiser fazer perguntas, ou se tiver dúvidas, ou se tiver alguma crítica, ou se tiver sugestões para comentar, aproveitem que agora é o momento. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? É sinal que a palestrante explicou tudo. Nada? Nada. Tudo bem. Tá bom? Ok. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos publicar, então, esse material, né, através aí dos links da AB Casa. E aí, para quem não pôde acompanhar aqui, ainda vai poder assistir várias vezes. Tá bom? Obrigada, gente.